Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Sejam bem-vindos. Vocês viram que nossa entrada hoje foi toda especial, né? Eu estou aqui com o Ailô, com o Gustavo, e hoje nós vamos falar do trabalho desses artistas maravilhosos aí que nos dão tanta alegria. E eu vou pedir que eles se apresentem. Elô, você quer começar, por favor? Vamos lá. Então, meu nome é Elô Ribeiro, eu sou compositora, cantora, musicista, percussionista corporal, sou integrante do grupo Barbatuques desde a fundação. Então, o Barbatuques está completando agora 25 anos de idade, né? Então, desde 95, eu já faço parte desse grupo que faz música com sons do corpo. E, paralelamente a isso, tenho outros trabalhos também autorais. Que legal, muito obrigado. Gustavo, por favor. Boa noite a todos, eu sou Gustavo Kurlat. Eu tenho várias frentes de trabalho. Eu trabalho como compositor, eu sou autor, sou educador, tradutor, locutor, e dirijo teatro, escrevo. Então, são várias maneiras que eu gosto de dizer que eu escolhi para fazer poesia, que é o que realmente me interessa, mas através de várias linguagens e várias formas da arte. Que legal, muito obrigado. Bom, vamos começar então. O Barbatuques é conhecido no mundo todo, né? E o Gustavo também tem um trabalho gigantesco. Então vamos por partes. Eu queria começar te perguntando, Elô, quem foi então o Fernando Barbosa? Quem é o Fernando Barbosa, né? E o que é esse negócio de música corporal? O Fernando Barbosa, conhecido como Barba, ele é o fundador do Barbatuques, né? O Barba é meu amigo já de longa data e ele é um músico, grande músico genial, assim, formado em música pela Unicamp, e ele, desde de criança e adolescente, ele já gostava de inventar sonoridades tirando os sons do corpo, né? E isso foi evoluindo, foi criando ritmos, começou a transpor os sons da bateria para o corpo e fazer algumas levadas de bateria, usando os elementos da bateria, só que fazendo esses sons com o corpo. Depois que ele se formou, ele criou uma escola de música, que se chamava AUE, ali em Higienópolis. E ali que aconteceu o embrião assim, do Barbatuques, ali que nasceu, porque ele juntou um grupo de amigos para fazer uma pesquisa sonora, corporal, uma pesquisa. A gente fazia muita improvisação, a gente se encontrava semanalmente, e ali que começou a nascer o Barbatuques através dessa pesquisa que nasceu com o Barba. Então, ele é o criador, o fundador do Barbatuques. Que legal, fantástico, obrigado. Gustavo, você começou trabalhando também, não que começou, né? Você teve um prêmio logo no início da sua carreira. Eu queria que você contasse um pouquinho, aliás, no seu primeiro trabalho, eu acho, né? E aí você trabalhou na Escola Livre de Teatro, e depois você trabalhou com palavra cantada. Você podia contar um pouquinho dessas experiências? Na verdade, são várias experiências, né? Sobre esse prêmio que você fala, na verdade, foi uma grande surpresa para mim, porque quando comecei a trabalhar com teatro, a primeira peça de teatro que eu fiz, que foi uma peça de teatro amador, com um grupo super jovem, éramos todos muito novinhos, e eu nunca tinha feito música, na verdade, para teatro, eles me convidaram e compus um monte de músicas para essa peça, 12 músicas para essa peça, sendo que nunca tinha feito canções para teatro antes, e eu ganhei o festival, da época, Festival do Sesc, e que foi uma grande surpresa, era um primeiro trabalho super, como ainda não era profissional,
E a partir desse trabalho, um grupo profissional que viu esse trabalho me convidou para trabalhar profissionalmente. Então, foi de onde começou a carreira de compositor para teatro, né? Então, inesperadamente, sem planejamento, né? E disso já fazem 38 anos, né? Porque você fazia medicina, não é isso? Eu fazia medicina na Argentina, assim, Olha isso. Pois é, eu fiz 2 anos de medicina, mas depois saí da faculdade, enfim, quando vim para o Brasil, e comecei a trabalhar com música, teatro e educação naquela época, em 82. E essa coisa da educação me levou primeiro a trabalhar, digamos, a questão da música e do teatro me levou primeiro a trabalhar com música, com atores, então fui professor do Teatro Escola Célia Helena, muitos anos. Entrei como coordenador de crianças, de música para crianças na Escola Viva, na qual eu trabalhei 32 anos como coordenador, e na Escola Livre de Teatro de Santo André, que era outro projeto muito inovador, e lá fui professor durante 12 anos, formando que eles usam atores. um método colaborativo, não é? Sim, é um lugar onde se trabalham processos colaborativos, né, que é muito particular, né, onde todo mundo, de alguma maneira, opina e interfere no trabalho de todas as linguagens teatrais, né, aliás, todas as linguagens que o teatro acolhe, né, então você trabalha opinando no texto, na direção, na música, no figurino, no cenário, todos trabalhamos juntos, claro que tem cada pessoa especialista que orienta especificamente sua área, mas uma troca muito, muito produtiva, né, entre todo mundo. Então, a experiência da Escola Livre foi muito forte, né, e sempre trabalhando na música das peças, e no final eu dirigi uma das peças que foram talvez mais marcantes do meu trabalho, que chamava Necrópolis, e paralelamente com isso, já que você me perguntou, eu dirigi durante 10 anos os shows da Palavra Cantada, né, que é uma dupla icônica, uma dupla absolutamente significativa para a música para crianças no Brasil, e que tive o prazer de dirigir durante 10 anos todos os shows deles, de 99, 2000 até 2009, que foi uma experiência sensacional. Aí, Felipe, você que gosta de palavra cantada, ó, meu sobrinho. Legal. Você quer completar, Gustavo? Não, é que, inclusive, estava lembrando, né, que foi num dos shows que eu dirigi da Palavra Cantada que eu conheci, que eu trabalhei pela primeira vez com os Barbatuques em cena, né? Eu já tinha trabalhado em educação, e eu já tinha, uma vez, eu conheci Elô num curso que eu dei há trilhões de anos, ela era quase uma criança, uma escola que chama Poço do Visconde, né? Na verdade, eram umas oficinas da Alegro, que era uma escola de música da minha sogra. A Maria Inês, ela organizava anualmente essas oficinas. Aí você deu aula, eu dei aula também, né? Eu dei de percussão corporal. Lá a gente se conheceu, mas o espaço físico onde aconteceu foi no Poço do Visconde. Exatamente. Vamos fazer um parêntese, Elô, desculpa, Gustavo, mas você podia falar um pouquinho o que são essas oficinas dos Barbatuques? Ah, sim. Enfim, o Barbatuques, então, como eu já falei, é um grupo de vários integrantes. Hoje a gente está com 3 integrantes, que já tem 25 anos de história, e a gente faz música com sons do corpo, né? E o Barbatuques tem 2 braços. Então, a gente tem tanto o braço que é mais artístico, em que a gente faz espetáculos, faz shows, faz eventos corporativos também. A gente já lançou vários álbuns, DVDs, e a gente tem o braço educacional. E no braço educacional, então, a gente ministra várias oficinas, a gente dá aula, ensina pessoas de todas as idades a explorarem e descobrirem todas não porque são infinitas, mas a buscarem as possibilidades sonoras do seu corpo, porque o nosso corpo é um instrumento, né? É o instrumento mais legal que existe, inclusive, porque todo mundo tem, é o mais democrático, as possibilidades são infinitas, e o seu timbre é só seu. Ninguém vai ter uma voz igual à sua, ninguém vai ter um som do estalo igual ao seu, ninguém vai ter uma palma igual à sua. Então, a sua individualidade está ali, ao mesmo tempo em que você faz a música, e ela é extremamente coletiva, porque você toca junto, né?
Então tem E eu essa achei muito legal saber que a palavra Barbatuques virou até como se fosse um estilo mesmo, né? Virou um genérico, né? Virou um genérico de percussão corporal. Isso é muito legal. Eu E faço tá barbatuques, né? porque daí tem outros, né? Tem, sei lá, música dos lá do Alasca, como é que é? Os Inuit, né? Acho que é. Na verdade, gente, a música corporal sempre esteve presente com o ser humano desde sempre. É a primeira, certamente a primeira. Ah lá, o Barba tá assistindo. É a primeira forma de expressão musical que o ser humano encontrou, isso não temos, sabemos disso, e usada de forma ritualística. E isso, então, assim, existem inúmeras formas de música corporal, de expressão corporal, mas o Barbatuques acabou desenvolvendo uma característica muito específica, muito por conta dessa pesquisa do Barba, de começar trazendo a bateria, né? O peito estalo palma. Então, quando você faz isso, ó, a galera já associa com Barbatuques, porque virou uma linguagem. Mas, gente, todo mundo faz. Tem o flamenco, tem o sapateado, tem os inuits que você bem lembrou, tem o gambutes, tem inúmeras formas, e muitas que... Tem a Bjork. Né? A Bjork fazendo aqueles sons maravilhosos, vocais. Ela gravou um álbum que é o Medula, só vocal, né? Que é a coisa mais linda do mundo. E ali você vê as possibilidades, né? É muito rico. É muito rico. Bom, vamos seguir antes que o Gustavo, nosso diretor aqui, ele... Não, estou brincando, já. Barba, muito obrigado pela presença, viu? Uma honra ter você aí, ó. Gente, vamos começar pelo topo, né? Não tem uma propaganda que diz assim. Vamos passar, então, um videozinho de uma das idas ao Oscar dessa turma. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui direitinho. Vamos para o glamour. Vamos para o glamour. Atenção, vejam isso. É muito bonito, né? Bom, pessoal, queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência aí. Como é que foi? Vocês têm duas experiências, pelo menos duas, né, que eu sei. Gustavo, você quer começar contando, por favor, como foi isso aí? O Menino ao Mundo, sem dúvida, foi e é um divisor de águas, né, na minha carreira, na minha trajetória. É um filme sensacional, muito particular, muito diferente ao que costuma se fazer, e eu tive a honra e o prazer de compor a trilha original junto com o meu grande parceiro, que é o Ruben Pfeffer, e que era um desafio permanente, assim, de inventar, inclusive de conduzir, o que a gente brinca, de pegar pela mão o espectador para viajar pelo filme, né? Porque é um filme que tem pouquíssimos diálogos, e esses diálogos, inclusive, são numa língua inventada, né? Então, a gente produziu esse trajeto musical para o filme inteiro. Então, foi um desafio de composição, de produção e de... Porque não veio a história pronta, né? Não. A história não chegou. Foi um filme que a gente foi construindo junto com o diretor, junto com a criação do roteiro, fomos andando juntos. E que, além da nossa composição, havia uma vontade de acolher grandes músicos para tocarem essa música, né? E entre eles, os Barbatuques, né? Estava desde o início do projeto. Então, a gente teve que pensar que músicas eles tocariam, né? O que seria essa participação, né? E aí, quando eles vieram, deram muita luz àquilo que a gente tinha feito, porque é outra história você pensar, né? Pensar o que eu vou fazer, outra coisa é você ver a realização disso na sua frente, né? Eu já tinha trabalhado com eles, trazendo as oficinas deles para a escola, e já tinha dirigido um show da palavra cantada com a participação deles. Então, era mais
oportunidade de reencontro, mas foi um reencontro de luxo, assim. Mas aí vocês recebiam, você, por exemplo, recebia uma imagem, por exemplo, o menino está caminhando e tem chuva. E aí você propunha para eles, como é que isso? Teve todas as possibilidades. A gente trabalhou tanto com imagem pronta e a gente, inspirado na imagem, criou a música. Teve músicas que a gente fez antes da imagem e teve, e isso foi muito forte também, muita música que ia e voltava de acordo com a imagem, onde a imagem nos propunha alguma coisa e a gente propunha alguma coisa musical que a imagem modificava e ia e vinha o tempo inteiro. A gente só chamou os músicos que não éramos nós dois quando estava fechada a estrutura, né? Porque senão, coitados, iam ter que vir 40 milhões de vezes, porque nós tivemos 2 anos para fazer essa trilha, né? Pouca gente sabe que esses projetos são muito demorados. O filme demorou 5 anos para ser feito e a trilha foram 2 anos de trabalho. Então, para não enlouquecer os músicos que trabalharam com a gente chama eles para gravar quando já a estrutura está fechada. Claro que tem ainda liberdades, pequenas liberdades para fazer as coisas, e que a gente queria que essas liberdades fossem exploradas com as particularidades de cada um deles. Mas a estrutura estava fechada, os tempos estavam fechados, né, porque senão é de enlouquecer. E aí, quando os Barbatuques vieram para gravar, já tínhamos essa estrutura para eles poderem justamente gravar à vontade. Às vezes parece contraditório, mas às vezes você ter esta estrutura bem montada é o que permite a liberdade, e não o contrário. Exatamente, total. Senão total. Eles não têm como fazer. E depois, quando eu falo... Elô, vocês também tiveram uma outra experiência, né? Você podia falar também? Sim. Eu queria primeiro falar um pouco do Menino e o Mundo também, um pouquinho da minha vivência. Foi um prazer enorme participar da trilha sonora desse filme. É uma animação belíssima, né? Quem não viu, veja. A trilha sonora é linda, foi uma delícia ter participado. E desde o princípio já houve uma identificação muito grande com a proposta da animação, por tudo isso que o Gustavo falou, né? Então, eu assistindo esse vídeo que você colocou agora, eu já vi que a gente estava fazendo, no começo, não sei se vocês repararam, a gente estava fazendo tchá, 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 tchá. Isso é um quechak. O Barbatuques já viajou muito pelo mundo, né? A gente participou já de vários festivais em muitos países e sempre a gente traz alguma coisa desses lugares que acaba sendo incorporado na nossa música. E o Barbatuques, então, já tinha ido para a Indonésia, para Bali. E lá eles fazem o quechak, né? Que é essa polirritmia, são células rítmicas que se entrelaçam, são usadas em rituais e super catárticos lá, é uma coisa, encenada, é uma coisa que está super entranhada na vida deles lá, e a gente trouxe essa influência de lá, e a gente usou isso, o quechak, na trilha sonora, e depois mostrou uma hora a gente fazendo a chuva, né? O Barbatuques sempre trabalhou muito com isso, com paisagem sonora, e o que o Gustavo falou, que a língua da animação é uma língua inventada, e isso casa muito com toda a ideia do Barbatuques de prescindir da linguagem verbal, porque a gente sempre fez música corporal e uma música que chega nos outros, no outro, nas pessoas, sem barreira de língua, né? Então, você faz os sons do corpo que são universais. Então, ali foi um terreno muito fértil, muito acolhedor para a gente poder trabalhar coisas que já faziam parte da nossa história, que só afloraram ali. Então, foi um casamento, assim, muito feliz, eu achei, né? E a oportunidade de estar nessa animação. O Alê Abreu, ele é colega de infância do Rossói. Que é um dos Barbatuques, né? Que é um dos Barbatuques, né? Que está desde o princípio também. Então, eles já eram amigos de infância. Então, já tinha essa ligação forte deles. E aí foi uma delícia. Então, só queria dar esse testemunho de que foi um prazer enorme a gente ter participado dessa animação, foi uma coisa muito especial e que conversa muito com o que a gente sempre fez e com o que a gente acredita que seja o fazer musical mesmo, né? Bom, com relação ao outro momento Oscar que você citou, né? O Barbatuques participou também da trilha sonora de uma outra animação, que é o Rio 2, né, que é também feita por um brasileiro, que é o Carlos Saldanha. Ele mora nos Estados Unidos já há muito tempo, mas ele
é brasileiro e faz filmes que, para quem já assistiu o Rio 2, que se passam na Amazônia, né? O Rio 1 e o Rio 2. E eles chamaram a gente, então, para fazer a trilha. Então, a gente viajou para Los Angeles, a gente ficou lá naquele clima hollywoodiano. E ali a gente gravou com um cara que é muito fera das trilhas de filmes lá, que é o John Powell, né? Ele nos dirigiu ali. Sérgio Mendes também estava. Se o Barba estiver assistindo, pode complementar o que eu esquecer, que o Barba tem uma memória super boa. Sérgio Mendes, que mora lá há muito tempo, também ajudou na direção, e a gente fez a trilha, então, a gente compôs, a gente participou com 2 canções, né, que é uma música da Flávia Maia, que é integrante do Barbatuques, e uma outra que é do Renato Epstein e do André Rossói, também integrante do Barbatuques, e ali a gente gravou essas canções para a animação Rio 2, que posteriormente concorreu ao Oscar também, como melhor animação. Então, que legal, duas mostras de como a animação brasileira ou com a mão brasileira podem chegar nesse lugar, né? Nesse lugar do reconhecimento internacional, que é raro que as pessoas se toquem disso, né? Sim. E que dá uma transcendência que, na verdade, os filmes já tinham, né? Os filmes têm essa transcendência, mas vai para o Oscar e aí todo mundo diz, agora eu quero visibilidade, ver, né? É verdade. Até em termos de negócio, que é muito importante também abrir mercados, né? Sim, sim. E Gustavo, e tem essa questão também de que, como é que eu vou dizer, isso foi há bastante tempo, né? Porque não, quer dizer, agora tudo bem, como é que é? Parásita, o que ganhou o Oscar. Parasita. Isso foi em 2016, a nominação ao Oscar, a indicação ao Oscar do Meu Mundo foi em 2016, tá? Sim. E a do Rio foi anterior até, não vou saber o ano de jeito nenhum, mas acho que é anterior. Olha, que legal, né? Foi uma coisa bem pioneira. Mas vamos voltar então lá para o início da carreira de vocês, vamos dizer assim. Como é que você começou a fazer música para filmes? Porque também é uma coisa específica, né, Gustavo? Bem diferente você ter que compor uma trilha e tal. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu comecei fazendo música para teatro, né? Onde você tem também o desafio de dialogar com a narrativa, de dialogar com o texto, de poder trocar ideias não somente com esse texto, mas com o diretor. Então, essa maneira de trabalhar a música a serviço de uma história é muito forte no teatro. Então, eu já tinha uma experiência de muitos anos, quando, em 99, na verdade, já tinha feito a música meio por acaso de um curta, mas tinha pouca experiência. Em 99, 21 anos atrás, o Ale Abreu me procurou, que é o diretor do Menino Mundo, mas Menino Mundo é o segundo longa dele. O primeiro chamava Garoto Cósmico. Ele ouviu um CD meu para crianças que chama Roda Gigante, que eu tinha feito em 94, 95, e ele falou, eu quero que o cara que fez, ele não me conhecia, eu quero que o cara que fez esse CD faça a música do meu filme. E aí, a partir de uma pessoa comum, me contatou, e eu fiz a música desse primeiro filme, que era o Garoto Cósmico. Mas aí o projeto já foi muito diferente para você? Era muito diferente do teatro? Aí que tá. Eu tinha experiência de trabalhar com teatro, então a questão da narrativa estava muito presente. A questão da imagem, uma imagem ao vivo, outra imagem, neste caso, desenhada, mas eu tinha a experiência teatral. Eu fui aprendendo esse rigor do cinema fazendo, na verdade, né? E nesse sentido também foi quando a gente fez a primeira experiência de longa com o Binho, com o Ruben Pfeffer, né? Que eu tinha, na verdade, ele não tinha começado o projeto, no meio houve algumas mudanças no projeto, e aí eu chamei ele, falei, ele é o parceiro perfeito para eu terminar, e aí que a gente iniciou nossa parceria com longas, né? E a gente foi fazendo na prática, na verdade, fomos descobrindo como fazer na prática. Só que a partir disso, como deu certo,
a gente continuou engatando filmes, né? Tanto longas, quanto curtas, quanto séries, essa experiência do teatro começou a se moldar à experiência do cinema, que não é igual, é muito mais rigorosa, muito mais, eu sempre digo, o rigor do frame, né? De um 24avo ou um 18avo de segundo, né? Porque você tem esse número de quadros por segundo, você tem que ter um rigor absurdo, né? E você tem muitas informações, né? Você tem que equalizar isso com os efeitos sonoros, tem que fazer com que uns se relacionem com os outros, tem que saber quando você é protagonista, quando você é fundo, quando você conta a história, quando você só dialoga com ela. Enfim, é um grande aprendizado. Hoje já são 21 anos de fazer isso, mas houve um momento em que a gente aprendeu, e aprendeu, neste caso, na prática. No meu caso, graças à experiência do teatro. Nossa, muito obrigado, muito legal. Elô, vocês eram amigos, então, e disso para o primeiro show, e depois teve uma explosão, né? O Barbatuques, assim, explodiu. O que aconteceu aí no início? Trabalho árduo, né? Não tem milagre. O Barbatuques, até hoje, a gente, agora com a pandemia, tudo acontece virtualmente, mas a gente se encontra 2 vezes por semana, 3 horas cada vez, rigorosamente, faça sol, faça chuva. Não tem conversa, né? Então, a gente ensaia muito, a gente faz muita reunião, a gente... É muito, muito legal, porque... a gente desenvolveu muito o lance do improviso, né? A gente sempre trabalhou muito com improviso, mas ao mesmo tempo, paralelamente a isso, tem muito rigor, porque você tem que ter uma técnica para tocar, como qualquer instrumento, né? Você vai tocar violão, você vai tocar lá, até fazer bolha no dedo no começo, e treina as escalas, você vai tocar piano, a mesma coisa, tem que estudar, você tem que estar em forma, e o corpo tem que estar disponível, né, para você poder atuar, para você estar no palco. Então, assim, a gente ensaia muito, a gente se encontra muito, a gente tem uma relação muito próxima, muito regular. Então, eu diria que isso pode ser apontado, talvez, como uma resposta para a sua pergunta, né, desse reconhecimento, eu acho que muito ter vindo, acho que muito por isso, porque a gente realmente trabalha bastante, arduamente, e também porque eu acho que, eu não sei, tem uma coisa que aí vai para o irracional mesmo, que eu não sei explicar, mas a percussão corporal exerce um fascínio mesmo nas pessoas. Quem assiste, que nunca viu, fica muito chocado com a questão. As crianças se identificam imediatamente, assim, é instantânea a identificação das crianças com essa forma de fazer música do corpo, porque a criança se expressa muito através do corpo, né? Muito corporal, né? Tudo está no corpo ali, tudo transborda e vem à tona através do corpo, né, na criança. Mas é uma linguagem que daí não vou saber a razão, ainda bem que eu não sei, porque música é isso também, né? É mágica, né? Não dá para explicar tudo, mas existe essa conexão mesmo. A música corporal cativa, eu sinto isso. Então, existe já um interesse natural das pessoas, eu sinto muito isso. O Barbatuques é um grupo muito querido, né? Você já citou que a gente já viajou muito, a gente já viajou bastante, a gente sempre é muito bem recebido em todos os lugares onde a gente esteve. Já tocamos no Uruguai 2 vezes, você sabia disso, que a gente já esteve por aí? Você mora no Uruguai, né? O Gustavo me falou. O Barbatuques esteve já 2 vezes no Uruguai, num festival de música corporal, que é organizado por músicos aí de Montevidéu, de um grupo que se chama Bande. E eles, a ideia era que a gente tivesse ido esse ano também, por conta da pandemia não rolou, iremos, se tudo der certo, no ano que vem estaremos aí de novo. Então, realmente, e eu acho que o fato, como eu disse também, de prescindir do verbo, né? A gente até usa, a gente tem canções nos nossos discos infantis, a gente fez canções com letra, mas muitas vezes a gente fala uma blablação, que a gente chama, uma língua imaginária, são fonemas. Então, qualquer pessoa se conecta, você vai tocar, a gente foi para a Eslovênia, aí a gente toca, a pessoa se conecta, ela não precisa entender a letra. Já existe uma conexão orgânica, assim. Então, eu sinto isso. Já que você está aí na Eslovênia, vamos seguir aí. Vocês viajaram bastante com o Corpo do Som, né? Com esse show.
queria que você falasse o que representou esse show para vocês e o que você falou aí que captaram algumas coisas aí pelo mundo. Podia dar alguns exemplos, contar alguma história? Bom, o Corpo do Som foi um momento em que o Barbatuques começou a se profissionalizar, né? Então, como eu te contei no início, eram encontros semanais entre amigos ali na Escola de Música do Barba e do Rossoi, né, na UE, e uma coisa muito de busca, de pesquisa, de descobrindo formas de fazer. E com esse primeiro show, aí sim a gente começou a se profissionalizar. Então, aí vamos ver figurino, aí a Deise Alves chegou para nos fazer a direção cênica, Barbatuques, e ela realmente trouxe muita coisa, porque ela tem um conhecimento gigantesco, assim, a Deise é muito legal, de colocar a gente no palco respeitando as individualidades de cada um. E isso é uma coisa... Porque além de tudo, Elô, desculpa te interromper, mas tem uma questão técnica, né? Você tem que captar esse som do corpo. Sim, sim. E nisso a Deise foi fundamental. Por quê? Primeiro, essa questão de respeitar as individualidades. Então, ela não era uma pessoa que chegou e falou assim, ó, vira a cabecinha para cá, 1, 2, 3, 4, levanta o braço. Não, ela punha a gente de uma forma orgânica para cada um trazer a sua forma de se movimentar, e a partir disso ela criava movimentações muito a partir do que a gente trazia, a partir do jeito de cada um, do que cada um era, e tinha também essa questão super difícil do Barbatuques, que sempre foi da microfonação, de como captar, e também de você se movimentar tocando, quer dizer, não adianta você falar, agora você vai fazer o som plantando bananeira. Não vai rolar, né? Porque a gente tem que tocar, tem que sair a voz. Então, como descobrir esse lugar em que você pode ter uma direção cênica, mas em que a música está em primeiro lugar. A gente é um grupo de música. Então, o Corpo do Som trouxe isso. Ele era um show com muita coisa de cultura popular, né? Então, trazia uma coisa brasileira muito forte, de vários lugares do país, misturadas com as influências de cada um, e que isso eu acho legal no Barbatuques, e que já vem muito daquilo que eu te falei, que cada um tem a sua voz, cada um tem o seu timbre, cada um tem o seu estilo, e isso aparece muito no Barbatuques, né? As individualidades no grupo, e aparece em formas de influências também na música. Então, tinha... No seu caso, os Beatles, por exemplo. Oi? No seu caso, os Beatles. Os Beatles. Ah, você descobriu que eu adoro desde sempre, desde criança. Muito, adoro. Eu gosto de harmonizar. Eu ouço uma melodia, eu já começo a harmonizar e saio fazendo coro. Eu falo, gente, é culpa de ter ouvido Beatles a vida inteira, né? Então, ali, eu acho que esse show foi muito feliz, porque a gente deu esse passo de começar a pensar numa direção cênica, de se profissionalizar, pintaram muitos shows, e de descobrir esse lugar mesmo, qual era a nossa cara ali naquele momento. Então, era isso, essa característica das músicas regionais, da música popular, aliada a essa... Tinha um que eu lembro, o Bruno, que era o geninho da internet, trazia então umas coisas mais, e o beatbox, vinham uns timbres mais eletrônicos, que é a história do Baianá, né, que a gente estava conversando antes de começar a live, né, que ele junta muito isso. Eu lembrei o nome, felizmente, o Barba me lembrou, falei, Barba, socorro, estava tentando lembrar o nome da autora do Baianá, é Maria do Carmo Barbosa, de Alagoas. Ela é autora dessa música, que virou um hit, muitas pessoas acham que essa música é do Barbatuques. Ela é da Maria do Carmo, o Barbatuques fez um arranjo, e criamos muitas coisas para essa canção que é da Maria do Carmo. E ali dá para... Eu tava Baianá é um estilo, só que essa música, além do estilo, ela se chama Baianá, né? E ali você vê perfeitamente essa junção, que tem uma coisa que é mais high-tech, que tem um rap no meio, e tem aquela coisa que é bem... que você percebe que tem um gosto de Nordeste mesmo, né? Sim, falando nisso, obrigado, Elô, fantástico. E falando nisso, tem o Naná Vasconcelos, né, gente? Mestre total, gênio total, que eu chorei recentemente, mas queria que você falasse, Gustavo, como que você conheceu ele, vocês trabalharam juntos? Outro dos nomes que a gente sabia desde o começo que a gente queria, junto com a gente, era o Naná, né? Que é um monstro, é uma entidade. Ele faleceu há alguns anos, né? Aliás, acho que talvez o Menino Mundo foi um dos últimos, não sei exatamente, mas talvez foi um dos últimos trabalhos dele. O Alê queria muito ter ele junto, então, assim como nós pensamos
o que os Barbatuques vão tocar, a gente pensou, o que o Naná vai tocar, né? E isso nos fez pensar muito na voz dele, esse jeito que ele usava a voz, né? No uso de objetos do cotidiano para fazer percussão, né? Ele tem uma das cenas mais fortes do filme, o Naná toca uma panela, né? Ele pega uma panela no colo e toca, e ele escolheu essa panela na cozinha do nosso estúdio, né? Mas foi uma experiência, eu digo isso, eu me senti trabalhando, foram 2 dias inteiros que a gente ficou com ele, eu me sentia junto com uma entidade, assim, porque as histórias que ele contava, a maneira com que ele fazia as coisas, o respeito que ele teve pelo nosso trabalho, né, foi incrível, porque a gente teve uma das coisas que eu conto assim, que me emocionou muito, as vozes que ele grava, eu gravei antes, né, para ele ter uma guia, né, eu gravei com a minha voz para ele saber, e aí quando ele chegou, eu falei, Naná, olha, eu fiz uma guia aqui para você cantar, mas fica à vontade, modifica, eu vou tirar a minha voz para deixar a sua, eu disse. Ele ouviu e falou, não tira a sua está muito boa, eu vou dialogar com a sua voz. E aí ele acrescentou coisas, somou coisas, cantou comigo, trouxe novas frases, né? E eu falei, alguém desse tamanho dele é capaz disso, desta humildade, e não de vir para dizer o que vocês fizeram não está certo e eu vou fazer certo. Não, eu vou somar. Falando em tamanho, né, Gustavo? Realmente, às vezes a gente aqui no Brasil até nem percebe, né? Como ele era famoso, ele era conhecido no mundo todo. Vasconcelos é um dos percussionistas mais famosos do mundo. No mundo inteiro conhece o Naná, né? E ele isso, essa maneira que ele trabalhava, essa sutileza, essa delicadeza, essa inventividade dele, são incríveis. A gente teve realmente muita sorte, foi muito feliz em poder trabalhar com ele. E isso também, obviamente, se reflete no resultado na trilha, né? Que tem a marca dele, a impressão digital dele. Eu vou botar um pouquinho dessa experiência aí, vamos ver se eu consigo compartilhar direitinho. Naná Vasconcelos e Barbatuques, vamos lá. E negão não saiu, o samba melhorou, e aqui no pedaço a rapaz cantou. Negão não saiu, o samba melhorou, e aqui no pedaço a rapaz cantou. Samba de nega é bom, samba de negro de saia bem melhor. Samba de nega é bom, samba de negro de saia bem melhor. Samba de nega é bom, samba de negro de saia bem melhor. Samba de nega é bom. Pronto, incrível, né? Ô, Afonso, mas essa é uma outra história. Esse vídeo que você colocou é ele gravando no Aiu, né? Porque existiram duas intersecções, Barbatuques e Naná, no Menino e o Mundo, embora a gente não tenha tocado diretamente junto, né, Gustavo? A gente participou da trilha, participou, estava ali na paralela no namoro, né? E aí depois ele chegou no Aiu, nesse disco que a gente lançou, e tivemos essa participação. Fala um pouquinho desse disco, que me parece, o show também me pareceu uma síntese muito boa em termos de luz, a iluminação, é uma das mais lindas que eu já vi. A iluminação é da Miló Martins. Ela está com a gente há muito tempo, ela é uma iluminadora fantástica, light designer, né? Não é? Ela faz os desenhos de luz belíssimos, está com a gente e ela toca junto, ela conhece as músicas, a luz está ali no beat com a gente, né? Então é muito legal. Miló é nossa parceiraça desde sempre. Bom, respondendo a sua pergunta, vamos falar um pouco do Naná no Aiu, então. Eu compartilho totalmente do que o Gustavo disse, da opinião do Gustavo, dessa sensação que o Gustavo teve de aprendizado com o Naná, né? Uma pessoa muito, muito, muito especial. E no Aiu, é muito legal, porque eu tenho que falar uma característica do Barbatuques, que é a seguinte: o ao vivo do Barbatuques é sempre muito difícil, muito delicado, porque tem aquele número de pessoas ali fazendo sons do corpo, que muitas vezes são sons também delicados, então a microfonação é difícil você conseguir um peso sonoro fazendo sons do corpo, então você tem que ter um técnico muito bom, e nisso o André Magalhães sempre nos acompanhou, o Dani Jack também,
A gente trabalha sempre com as mesmas pessoas ali, o Tuca também, então, dando esse suporte técnico. Então, o que acontece? Como no palco é muito difícil, muito delicado, quando a gente entra em estúdio, a gente quer gravar 100 canais. A gente grava, então vamos pôr mais um shake ali, estalinho aqui, vamos sobrepor. Eu vou fazer um chiquiti, vamos abrir 5 canais de voz. E a gente vai pondo coisa, e a gente pira. E o Ayu foi muito nessa linha, de virar uma sinfonia George Martin, já para citar os Beatles. Porque a gente começou a pirar, e realmente é um disco, quando você ouve, muito elaborado, né? Harmonicamente, ritmicamente, é muita informação, é um disco denso, né? No bom sentido, é um disco que eu gosto muito, mas ele é muito cheio de informação. Quando o Naná chegou para fazer o som com a gente desse disco, essa que a gente estava tocando era uma música do Naná, e ele também participou numa outra do André Rossoi, nesse mesmo álbum. E a gente estava ali fazendo essa do Rossoi, que é o Quererê, e querendo pôr 1000 canais, e o Naná falou assim, mas para quê? Já tá bom. Não, Naná, a gente pode pôr mais uns canais e fazer aqui uma polirritmia. Não, mas já tá bom. Vamos ouvir. Gente, ele trouxe para a gente de volta uma simplicidade. Aquilo foi de um aprendizado tão legal para o Barbatuques, porque a gente ouviu e falou, realmente, já tá bom, não precisa. E ele veio e ele gravou aquele canal dele, que era um canal e que levou a música para outro lugar. Então, uma pessoa muito iluminada, né? Então, eu queria só dizer como eu compartilho desse testemunho aí do Gustavo, de que o Naná realmente é uma honra, um prazer, uma experiência única, assim, ter trabalhado com ele mesmo, de aprendizado e de generosidade, né, Gustavo? Ele é muito generoso, né? Exatamente, essa é a palavra que melhor define, eu acho. Né? Além do talento absurdo. Absurdo, assim, absurdo mesmo. E a gente teve a oportunidade no Ayu também, nesse mesmo álbum, de ter como convidado o Hermeto Pascoal, né? Então, no mesmo álbum, a gente viu 2 sonhos sendo realizados, né? Porque a gente sempre foi muito fã, tanto do Naná quanto do Hermeto. E o Hermeto também, aquela coisa maravilhosa, porque também tocou chaleira, pega o copo d'água, vamos improvisar, uma coisa muito fluida e que conversa muito com a linguagem do Barbatuques. Então, foi assim, amor à primeira vista, né? A gente entrou no estúdio, de repente o Hermeto já estava compondo, a gente também gravou uma música do Hermeto que é bem casca no sentido de que ela é encrencada ali. O Barba tinha tirado a harmonia, fez um arranjo vocal maravilhoso e ficou muito legal. E teve também, então, essa parte de criação, né? Que o Hermeto ia criando e a gente ia gravando. Então, foi um álbum muito... Eu adoro esse álbum, você estava falando que você gosta muito, eu também tenho muito carinho por ele, porque eu acho que é um álbum... Ele é um álbum que eu sinto que não é todo mundo, né? Ele é um álbum difícil no sentido de que ele é bem elaborado. Eu adoro. Eu acho que a gente chegou num nível ali de arranjo, de orquestração mesmo, muito legal, muito interessante, como nunca a gente tinha chegado antes. Então, eu acho que, voltando a citar os Beatles, o Ayu é o álbum branco dos Barbatuques. Né? Então, genial. Vamos ler um pouquinho aqui, porque já teve vários comentários aqui, a gente passou por cima. Ó. O Fernando justamente disse que você não está esquecendo, Louco, você não se preocupe, não. Barba, vai avisando. Barba lembra os nomes, as datas, ele corrige, ele lembra de tudo. Que delícia. Ó, trabalho incrível, a gente tinha lido, né? A minha irmã e o meu sobrinho que eu falei, desde bebê que ele ouve Barbatuques. É claro que ele é o mágico, que ele fica dançando na sala, né? Eu ponho uma música indiana, tá. A minha mãe, olha, a família toda, muito bacana. Legal. E o Fernando, de novo, a tradição do Baianá não é da Bahia, é de Alagoas. As pessoas acham que porque chama Baianá é da Bahia, mas é de Alagoas. Muito bem lembrado, Barba, isso mesmo. Muito bom, esse é o Brasil, né? Bom, daí nós chegamos nos 20 anos do Barbatuques, né? Que foi, se não me engano, dirigido pelo Gustavo. Gustavo, como é que se dirigiu? Eles eram 13 ou teve mais aí nessa... Eu não sei se eram 13, para mim sempre foram milhões. Né? Eu nunca sei quantos também. Eu amei esse encontro, assim, quando eles me convidaram para dirigir, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Foi muito divertido.
A grande questão com eles é administrar uma criatividade que não para, né? Os caras não param de inventar, não param de propor, né? Então, nesse sentido, um grande privilégio. Então, eu acho que o meu grande desafio é administrar isso tudo, coordenar isso tudo, roteirizar junto com eles para que tivesse uma curva interessante. Mas eu me diverti muito, realmente, confesso. Não sei se eu falei para vocês. Muito obrigada, é bom saber, importante. 20 anos depois. A gente não te enlouqueceu tanto assim. Não me enlouqueceram, não. Gustavo, quem são as pessoas que trabalharam com você? Da luz, do som? Quem foram os técnicos de luz, ou quem que fez essa parte? A Elô citou, a Miló fazendo a luz, que assim, a gente se entendeu em 30 segundos, né? Assim, quando eu falei para ela o que eu pensava, o que eu imaginava, ela imediatamente traduziu isso na luz e nos momentos certos. O André Magalhães, que é outro cara incrível, que eu também conheço de outros carnavais de muitos anos, que o cara, além de entender tudo de som, ele entende tudo de música, é um grande músico, um grande baterista, um grande tudo, né? E uma grande pessoa. André Magalhães é um dos caras mais bacanas que eu conheço, que está no nosso entorno musical. Ele toca junto, né? Quando ele está na técnica, ele não é um técnico meramente, ele toca junto. Sim, né? Sim. E, bom, como é que foi, Elô, para vocês esse show? Como é que foi essa emoção aí? Foi um marco muito importante, né? Porque 20 anos, né? É muita coisa, é muita história, né? E tudo começou ali, a ideia desse show foi celebrar esses 20 anos, então a gente começou a pensar qual seria esse repertório. Então a gente recolheu músicas de toda essa caminhada, né? Começando lá do Corpo do Som, que você citou, que foi o nosso primeiro disco, pegamos músicas também do Seguinte é Esse, que foi o segundo, tinha músicas do Ail também, e tinha algumas do Tumpá, não lembro se a gente manteve, né, Gustavo? Do Tumpá a gente deixou Mãos à Obra na tábua, né? Mãos à Obra, exatamente. Também. E o Tumpá também, né? A gente fez uma pincelada, então o Gustavo ajudou nessa curadoria de ver o que a gente teve uma primeira ideia, e o Gustavo também teve esse lugar de nos ajudar, porque é muito difícil escolher, né? Que nem uma mãe ter que escolher os filhos, né? Não, a gente queria pôr todas, e eram 20 anos, então foi difícil já fazer esse funil, né? Afunilar para chegar nas músicas do show. E foi muito especial, porque era isso, era uma celebração. A gente estava ali, aquele grupo que estava 20 anos junto, tocando, com a Luz da Miló, que estava desde muitos anos com a gente, o Magalhães na técnica há muitos anos, o Gustavo, que já existia uma identificação desde sempre, uma amizade muito grande, então a gente estava em família, né? E foi muito, muito, muito especial. Foi um show que a gente tem muito carinho, né? Eu fico feliz do Gustavo falar que achou legal trabalhar com a gente, porque pode ser um pouco traumático, no sentido que é isso, é um grupo muito horizontal, né? Muito pela forma como o Barba sempre conduziu, é um grupo em que às vezes a gente fica essas 3 horas semanais ali que eu te falei, 2 vezes por semana, às vezes a gente fica essas 3 horas falando, e cada um tendo uma ideia, e antes de experimentar aquela ideia, o outro já teve outra. Então, é um grupo que está sempre em ebulição. É uma característica do Barbatux. Só que a gente funciona de um jeito que, embora isso seja, por muitas vezes, exaustivo, porque a gente conseguiu encontrar um jeito de funcionar desse jeito. Então, todo mundo tem espaço, e sempre foi assim. O que eu acho muito legal, porque é um grupo democrático. O Barba, nos primeiros anos, ele trazia mais as composições dele. Então, tudo vinha muito, muito do Barba, porque fluiu assim nisso, porque era assim, ele criou o grupo, ele um excelente compositor, o Barba é um regente, ele tem a noção de todas as linhas, de todas as músicas, ali uma orquestra está na cabeça dele, ele escuta tudo ali, né? Ele tem isso dentro dele, é um gênio musical mesmo. Então, vinha tudo muito dele, já as coisas prontas, mas sempre a gente teve espaço para sugerir arranjo, para experimentar aquilo, não, isso no início. E sempre, paralelamente, trabalhando muito com improvisação, que já é em si uma coisa totalmente horizontal também, que todo mundo traz as suas ideias. E, com o decorrer dos anos, mais integrantes começaram a trazer suas composições.
Então, nos últimos álbuns, já tem composições de muitos de nós, né? Então, Porque você é compositora, né, basicamente, mais do que cantora. Eu não sei, eu não me considero, eu canto, né? Adoro cantar, mas eu não me considero uma crooner, né? Tipo, não, eu não me definiria dessa forma como uma cantora. Eu canto, mas se precisasse ter algum rótulo, eu diria mais compositora. É o que me move, né? É o que me move, é a criação mesmo, né? E se bem que eu trabalho... Desculpa, só retificar, porque senão pode ser mal interpretada. Obviamente que todo intérprete está criando quando interpreta também uma música de outra pessoa. Isso, lógico. E né? você tem seu trabalho solo também, né? Sim, tenho também. Que deve sair em breve agora, no ano que vem. Estou super feliz que acabou de dar certo um projeto de poemas do João Cabral de Melo Neto, que eu musiquei, que estava um pouco engavetado por causa da pandemia e agora vai ser retomado e vai sair no ano que vem pelo selo Sesc. Então, estou super contente. Fiquem atentos aí que vai ser super bonito. Vai ser um sucesso. Mas, Gustavo, ainda falando desse show de 20 anos, teve vários convidados, né? Queria que você falasse um pouquinho de como foi juntar todos esses elementos. Antes de falar disso, eu fiquei pensando nessa questão de administrar muita gente. Isso tem muito a ver com o que nós falamos no começo do trabalho colaborativo da Escola Livre. Né? Na Escola Livre, eu sempre trabalhei com 25 pessoas opinando, e eu tinha que administrar, ou como diretor musical, ou como diretor, tinha que administrar isso. Então, foi uma experiência muito marcante. Então, talvez essa possibilidade de enlouquecer quando você se defronta com um grupo com tantas opiniões, talvez ela foi amadurecida por essa experiência anterior, né? Mas os convidados, interessante, eu estou me tocando agora, a partir da sua pergunta, de outra coisa que eu estou acostumado, que é de receber, de acolher pessoas convidadas. Eu falei do Menino e o Mundo, né? A gente acolheu tantos artistas incríveis, né? Fora os Barbatuques e o Naná Vasconcelos, também a gente trabalhou com Emicida e com o Grupo Experimental de Música, que também tivemos essa relação. Já no trabalho anterior, no Garoto Cósmico, a gente tinha... O Arnaldo Antunes tinha cantado uma das minhas músicas, a Vanessa da Mata, o Raul Cortez, que foi um dos últimos trabalhos do Raul Cortez também. Então, tem essa coisa de acolher. E no show deles também teve o Emicida, né? Teve o Metá Metá, e teve aquela, como que chamava aquele grupo enorme que veio cantar com a gente? A Orquestra do Corpo? A Orquestra do Corpo, sim. Orquestra do Corpo. Estou esquecendo de alguém, Elo? Eu acho que não, eu acho que é isso aí. Acho que tem uma cantora também, né? A cantora é do Metá Metá, a Jussara Marçal. Sim. Fora que voltaram alguns barbatuques que não estavam trabalhando nos últimos tempos. Você falou Maurício Pereira também? Maurício não estava nesse show. Maurício não cantou. O Maurício foi depois. É porque você falou do Metá Metá, eu lembrei que o Maurício participou depois, mas não era o 20 anos. Ou não. Era? Não era, Gustavo? Não era 20 anos, não. O Maurício participou quando a gente fez o show em homenagem ao Barba, lá no auditório do Ibirapuera, posterior. Foi isso mesmo. Então... Legal. Obrigado, Gustavo, muito legal. Elo, vocês, claro, você comentou que vocês têm um trabalho com crianças, porque acho que desde o primeiro show as crianças saíram compondo, né? Queria que você falasse um pouquinho disso e o que você aprendeu com as crianças. Eu aprendo diariamente, né? As crianças sabem tudo, né? Se a gente puder aprender com elas, o mundo vai ser tão melhor, né? Bom, vamos lá, respondendo a sua pergunta. Sim, a gente sacou, o Barbatuque sacou que desde os primeiros shows havia já uma identificação instantânea com as crianças. Então, não eram shows voltados para o público infantil especificamente, no primeiro momento, mas sempre tinha criança e ela sempre estava ali no gargarejo e tocando junto. E os shows do Barbatuque sempre foram muito interativos, né? Isso é uma característica dos nossos shows. Então, a gente sempre põe a plateia para tocar. Propõe jogos, agora vocês, ensina, né, essa parte pedagógica que a gente tem, forte, isso aparece muito nos shows, sobretudo agora nos infantis, né, de ensinar, mas em qualquer show, a gente toca muito com o público, e as crianças já se envolviam muito com isso, até o ponto que a gente falou, vamos fazer então um trabalho voltado para o público infantil, e aí veio Tumpá, e posteriormente o seguinte, Só Mais Um Pouquinho, que é o nosso segundo álbum infantil.
E aí, para esses trabalhos, a gente mergulhou no universo das crianças, com as brincadeiras, as parlendas, e procurou extrair dessas brincadeiras, né, que já fazem parte do nosso imaginário, das nossas vidas. A gente pôs uma pitadinha ali de percussão, já tem muito, né, nas brincadeiras, elas são muito corporais, né, essas parlendas e tal, já chama, já dá vontade de tocar junto. E aí a gente temperou ali com a percussão corporal e criou esses álbuns. A experiência é incrível, né? Porque a receptividade é uma coisa linda de ver e é muito engraçado, porque crianças de todas as idades, né? Até de 90 anos, né? Todas as crianças curtem, e mesmo as pequenininhas, as crianças bebês, que às vezes vão ao show, ou de 1 ano ou 2, e ficam meio paradinhas ali, meio assim, né? E aí as mães e os pais contam depois que depois de alguns dias a criança começa. Então fica meio assim, o que é isso? O que está acontecendo? E depois vai elaborando e vem, né? Então é muito bonito de ver como isso chega, essa troca, né? E é uma troca mesmo, porque sim, a gente aprende muito. A gente toca junto, a gente faz música junto com as crianças o tempo inteiro, e eu tenho uma experiência de educadora também, né, além das oficinas do Barbatuques, e a gente faz muitas oficinas em escolas infantis. Eu fui professora de música em escola, numa escola Waldorf por muitos anos, né, a escola Waldorf de São Paulo, e lá a educação, a forma como eles trazem a música para as crianças, a forma como é concebida a educação musical é linda, né? É muito bonito. Então, até o fim do primeiro setênio, nos 7 primeiros anos, a escala pentatônica não tem dissonância, porque eles entendem que a criança ainda está em total harmonia com o cosmos, não tem notação musical nesses primeiros 7 anos. Quando a criança faz 9 anos, no terceiro ano do Fundamental 1, aí sim começa um pouco de notação, porque se entende que a criança consegue entender eu e o mundo e ter esse distanciamento crítico, daí você pode passar para a notação. Então, é uma forma muito bonita de pensar a educação musical, respeitando a criança e olhando para a criança, né? E a música como uma forma, uma ferramenta, uma forma de contribuir para que as crianças sejam depois pessoas livres e criativas, né? Então, eu acho que... E esses anos que eu dei aula, eu aprendi muito, porque é isso, as crianças estão ali para ensinar a gente, né? Eu acredito muito nisso. Como eu vi esses dias numa defesa aí de uma livre docência, o cara disse que ele era um desorientador. Ai, adoro, que ótimo. Adoro. Gustavo, por favor. Eu sempre trabalhei conjuntamente com a educação e com a criação. Então, a relação com as crianças, para mim, já vem da mesma época que eu comecei a trabalhar profissionalmente com música e teatro. Eu comecei a trabalhar na Escola Viva em 86, justamente como coordenador de música de pequenos, de 1 ano e meio no começo até 7, depois acabei trabalhando com todas as idades, tanto na escola quanto no Helena, que trabalhei na parte das crianças, na Casa do Teatro. Então, sempre a música e as crianças estiveram juntas para mim. E também no teatro, eu fiz música para teatro infantil, mas também escrevi teatro infantil e dirigi, e também adulto, ou seja, para mim nunca houve essa divisão, né? Assim como eu acho que na própria música você pode, nas canções, nas letras, trabalhar assuntos e temas que têm a ver com o universo infantil, mas a música é música para qualquer idade, né? E não vou fazer um arranjo fácil porque vou fazer para criança, vou fazer um arranjo bom. Uhum. Pode ser simples, mas não banal, né? Então, aliás, isso é fundamental, encarar a criança como um cara capaz de usufruir de tudo que você... Sem subestimar, né, Gustavo? Sem subestimar. Exatamente, né? Quando ele conta que nos shows que ainda não estavam pensados para criança, eles estavam tocando, prova isso, né? Prova que eles são capazes. Aliás, essa coisa, eles são capazes, a criança é um ser capaz, não é um ser que ainda não é capaz, ela é capaz. Ela vai desenvolver como fazer com que essa capacidade possa andar junto com o seu crescimento e contribuir para os outros e para si mesma. Mas está sempre
com a capacidade de fazer, de aprender, de evoluir, junto com ela. Que legal. Muito obrigado. Bom, então agora vamos para os comentários finais, né? Já chegamos em 1 hora. E queria que vocês comentassem alguma coisa que eu não perguntei, enfim, que vocês acham. Eu acho que, por exemplo, assim, nós estamos num momento em que assistir vocês, ver as lives dos Barbatuques, me deu muita alegria, sabe? Muito orgulho do Brasil e pensar que os artistas são muito importantes, né? A gente pode perder hoje, mas a gente ganha amanhã, né? E a gente está semeando aí uma revolução do imaginário, vamos dizer assim. E me deu muito orgulho do Brasil ver vocês trabalhar. Bom, então, queria que vocês deixassem aí os comentários finais. Elô, por favor. Queria agradecer o convite, uma delícia participar desse bate-papo com você, com o Gustavo, sempre muito bom trocar ideia, né? A gente vai se nutrindo, né? Esses bate-papos nutrem, né? Ainda em tempos tão difíceis, né? Que a gente está atravessando, eu acho muito importante a gente estar junto, né? Seguir fazendo arte, seguir atento, né? E aberto e livre, né? Então é isso, eu queria só agradecer aí o convite, que gostoso, vamos seguir conectando. Obrigado, Elô. Obrigada a você. O agradecimento também vem de mim para vocês, para ambos. Elô, estamos completando já 2 lives seguidas que a gente faz juntos, né? Verdade. E fiquei pensando no que você falou dos artistas. Eu acho que se alguma coisa essa pandemia provou, é que não dá para viver sem arte, gente. Pergunte para as pessoas quem pode passar esses 7 meses sem ver um filme, sem assistir uma série, sem ouvir uma música, sem ler um livro. Eu acho incrível que tenha muito que não tenha percebido a importância do artista, como se o artista fosse desnecessário. Acho que cada vez mais fica claro que sem arte, sem cultura, nenhuma civilização sobrevive, nenhum povo pode se considerar um povo se não olhar para a sua cultura. Então, gostaria muito que todo mundo se apropriasse disso e levasse isso para o seu cotidiano. Legal. Obrigado, Gustavo. Elô, uma dica aí de filme, de livro, de música, o que você deixaria de dica para o pessoal? É difícil, né? Porque tantas emoções. Eu sou cinéfila, inveterada, sou musicista, mas então, só para contrariar, a dica que eu vou dar é de livro, tá? Eu sou muito apaixonada pelo Júlio Cortázar, então eu quero indicar que você, quem não leu, leia o livro dele que se chama Bestiário. É um livro de contos maravilhoso. Eu compus 3 músicas inspiradas por esse livro. É um livro que me inspira muito e acho que vale muito a pena. Então, para quem ainda não leu, leia o Bestiário, do Júlio Cortázar. Legal, obrigado. Gustavo? Olha, também para não falar nem de música, nem de teatro, vou falar de uma série. Eu estou absolutamente viciado nos últimos dias numa série dinamarquesa, que chama-se Borgen. Fala... Anotar. Assim, eu comecei e não consigo parar, né? Que fala de uma hipotética primeira-ministra dinamarquesa nos anos 90, né? E que traz uma humanidade dentro dessas relações políticas que é comovente. É comovente e te faz pensar o tempo inteiro, né? O que é o público, o que é o privado, como se estabelecem essas relações de poder, até onde você negocia com o outro, até onde você pode ir nesse embate de ideias, é muito empolgante. Recomendo, chama-se Borgen, Borgen. E nunca tinha visto uma série dinamarquesa. Eu assisti uma vez. Tinha aí Enfim, Elô, Oi. Nós não vamos sair daqui sem você nos ensinar alguma coisa do corpo que tem som. Vamos lá. Hoje eu dei uma oficina hoje à tarde. Eu estou quentinha, fervendo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então primeiro a gente pode fazer uma brincadeira um pouco de eu faço, vocês repetem, tá? Certo. Vai dar delay, mas as pessoas fazem em casa também. Então, primeiro som, faz um O, relaxa bem aqui, o maxilar, como se a pele fosse a pele de um tambor, deixar esticadinha.
E a gente vai percutir com os dedos, né? Com essa parte. Vamos lá. Ó, os lábios levemente sugados para dentro, ó. Não é assim, é. Vamos lá. Podemos percutir também nos lábios, ó. Legal. Com esses 2 timbres já dá para fazer uns ritmos aí. Então eu vou fazer, vocês repetem. E sempre alternando as mãos. Agora eu vou fazer um assim, ó. Esse é mais... Começa na boquinha, ó. Vamos ver se rola. Ó, peraí, desculpa. Olha, eu me perdi. Mas esse de novo, ó. É tum, ca, ta, tum, ca, ta, tum. Começando na boca, ó. Fica para treinar em casa, né? Fica para treinar. Tem aí a... Alguém agora fosse passar mais um peito, estalo, palma. Tá? Vamos passar o rock and roll, já que a gente falou dos Beatles. Então, o rock and roll vai ser. É só uma dica antes de passar esse ritmo. Sempre alternando as mãos, né? Mas tem um truque. A gente vai percutir o peito, tum, com a outra mão, estalo, ti. Bate palma, pá. E vamos fazer outro estalo com a mesma mão do estalo anterior. Ti. Vir mais para cá, senhor diretor. O enquadramento tá bom? Isso, melhor assim. Então a gente vai fazer isso, quer ver? Ó? Tum é peito, ti é estalo e pá é palma. Então a gente vai fazer tum, ti, pá, ti. Tum, ti, pá, ti. Então, de novo. Tum, ti, pá, ti. E agora a gente vai emendar. Vai tocar isso em loop. Então, ó. Tum, ti, pá, ti. Tum, ti, pá, ti. Tum, ti, pá, ti. Tum, ti. Tá acelerando. Tum, pá, tum, pá. Vamos acelerar. Tum, pá. Pam, 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 param, pam, 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 pam. Olha, você viu que você precisa de mais 25 anos para conseguir chegar nesse aquecimento. Elô, foi um prazer. Foi um prazer enorme. Gustavo, agora nós vamos treinar isso aí. Gustavo, muitíssimo obrigado. Foi um prazer, viu? Obrigado, vai ser uma delícia. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Pessoal, deem uma olhada aí no canal, que tem mais de 100 vídeos aí. Amanhã nós vamos estar com Getúlio Vargas, Revolução de 30. No sábado também nós vamos falar sobre fascismo, Vargas, etc. Se quiserem comprar algum livro da Amazon, deem uma olhada aqui nos livros que nós temos e compartilhem. E o que mais? Eu acho que é isso. Pessoal, foi um prazer enorme. Muitíssimo obrigado, Elô. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Um beijo enorme. Tchau, pessoal. Então, boa noite. Até amanhã, então. A gente se